Salve, salve, galera do canal Arena Apologética, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos ter um debate aqui no Arena Apologética e, de um lado eu tenho Rafael Costa, do outro lado eu tenho nada mais nada menos do que João Pedro Torales. E eles vão estar debatendo um assunto muito interessante aqui no Arena Apologética. Bem, deixa eu verificar como é que está a transmissão. Tudo perfeito, magnífico. Perfeito, perfeito. Maravilha. Então, sem mais delongas, já queremos ver como que vai dar o desfecho, né, desse debate que João Pedro Torales, de um lado, e do outro lado, Rafael Costa. Gente, compartilhe essa live, não deixe de deixar o seu like e tire suas conclusões a partir dos argumentos que vocês vão ouvir aqui no Arena Apologética. Sendo assim, eu já quero estar chamando a vinheta e depois da vinheta, os dois estarão comigo aqui lado a lado no Arena Apologética para mais uma programação deliciosa de se ver. O desafiante dessa noite foi o João Pedro Torales. Ele foi o desafiante dessa noite. Eles vão debater sobre o seguinte tema: quem representa o bode Azazel? Cristo ou Satanás? Bem, sem mais delongas, esse foi o tema que eles proporam e vamos ver no que vai dar. Solta a vinheta. Os senhores que quando estiver debatendo vocês não possam ofender um ao outro e respeitem um do outro o tempo de falar, não interromper quando o outro estiver falando, porque isso é falta de educação, né, gente? Entendeu? Não falar quando o outro estiver falando e respeitar o colega do debate, porque aqui nós somos homens de Deus, né? Nós não somos pessoas, um do diabo e o outro de Deus. Não, todo mundo aqui é de Deus. Eu entendo que todos nós somos de Deus, apenas temos perspectivas teológicas diferentes. E quando for falar, por favor, pode ser penalizado se interromper o outro, se faltar com desrespeito, né? Tudo bem. E eu quero enfatizar uma coisa aqui no Arena Apologética que não tem nada a ver com esses queridos convidados que são extremamente educados, mas eu quero deixar aqui uma ressalva. Quero falar o seguinte: gente, por favor, quando vocês vierem no Arena Apologética, não é os meus convidados aqui, eu tô falando para geral, tá bom? Querido João Pedro, querido Rafael Costa, por favor, não é para vocês isso que eu tô dizendo, porque eu sei que vocês são educados, eu conheço o João Pedro Torales, é um rapaz muito educado, parabéns por isso. Mas quando você vier aqui no Arena Apologética, por favor, não fale palavrão, tá bom? Isso aqui é um canal cristão. Não fala palavrão, não, tá bom? Peço isso, por favor. Quando você for convidado para uma entrevista, para participar de uma entrevista, de um trocando ideia, ou até de um debate, não fala palavrão. Isso aqui não é um programa para você falar palavrão. Isso aqui é um programa que é assistido por mulheres, por senhoras, por maridos, por senhores, por crianças, tá bom? Por mais que o nosso conteúdo não é para criança, mas está na casa de uma família, liga lá na TV, todo mundo jantando, comendo sua pizza e assistindo a Arena. Aí a pessoa fala um palavrão. Não faça isso, tá bom? Nós amamos a todos, respeitamos a todos e pedimos com que os nossos convidados que virão aqui no Arena não falem palavrão, tá bom? Que é uma falta de respeito, não para comigo, mas para com o público, tá bom? Eu agradeço. E quero, mais uma vez, ressalto, não foi nada para vocês aqui, porque eu sei que vocês são educados, tudo bem? Bem, mais uma vez falando do tempo, esse enchimento de linguiça foi necessário enquanto os queridos aqui se normalizavam, né, com seus problemas técnicos, e aqui nós temos 25 minutos, vai ser para o João Pedro Torales, e 25 minutos também vai ser para o querido Rafael Costa, tá bom? E 25 minutos, mais uma vez, João Pedro Torales. Sem mais delongas, eu já vou dar 2 minutos por minha conta para eles fazerem suas apresentações e que comece o debate. Estou curioso para ver como que vai ser o desfecho desse debate.
Querido João Pedro Turales, você foi o desafiante, você começa. Você tem 2 minutos para fazer as suas considerações iniciais, se apresentar, tá bom? Seja bem-vindo, querido João Pedro. É um prazer estar lhe recebendo aqui. Você está estreando no Arena ou você já veio antes? Está desligado seu microfone. Olá, Elton, tudo bem? Eu já vim no Trocando Ideias. No Trocando Ideias. No Trocando Ideias. Maravilha. O eco tá grande. O eco tá grande. Né? É como o Rafael disse, tem que desligar seu microfone, tá bom? Porque quando você fala, você desliga, você vai falar, você liga, porque o eco é muito grande mesmo e corrompe a live. Tempo de 2 minutos para João Pedro Turales fazer a sua apresentação. Olá, queridos irmãos, tudo bem? Então, meu nome é João Pedro Turales, tá? Sou adventista do 7º dia. Venho defender que o bode para Azazel é uma representação de Satanás, né? Ao qual ele fará, né? Levará essa penúria final de pecados, fazendo uma ilustração com o milênio, né? Que Satanás ficará neste mundo assolado, né? E para depois ser destruído. Então, não tem como esses 2 bodes serem Cristo, né? E a gente vai ver aí durante o debate que não tem como ser Jesus Cristo por causa de muitos fatores, né? Porque o bode que pode remir pecados de forma redentiva é o bode que faz aí o derramamento de sangue, né? E este é o bode para o Senhor. O outro bode é o bode que não derrama o sangue, mas lhe é imputado a penalidade do pecado do povo de Deus para morrer às mínguas, né? Cristo fez de forma redentiva esta remissão. Satanás receberá isto de forma punitiva como originador e criador do mal. Então, muitas pessoas entendem de forma equivocada isso, respeito às opiniões contrárias, mas hoje estaremos aí mostrando que o bode para Azazel, né, esse nome misterioso aí que aparece aí, né, em Levítico 16, realmente é uma caricatura ou uma representação de Satanás. Obrigado. Muito bem, querido João Pedro, parabéns pela sua apresentação. Querido Rafael Costa, você poderá dispor de 2 minutos para as suas apresentações iniciais. Tempo na tela. Amém. A graça e a paz, queridos irmãos. Eu me chamo Rafael Costa, né? Assembleano Pentecostal, e eu quero nesta noite estar abordando dentro da seguinte perspectiva, né? Que tanto o bode que morreu quanto o bode que permaneceu vivo representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, só que dentro de aspectos diferentes no seu trabalho redentivo. Até porque quando nós lemos o livro do profeta Isaías, no capítulo número 53, nós temos a base para o entendimento daquilo que eu quero discorrer nesta noite, mas os irmãos, para que nós chegamos a esse entendimento, que um único animal não seria o suficiente para representar todos os aspectos, né, da obra expiatória de Cristo ao nosso favor. Então nós vamos ver Cristo como cordeiro, nós vamos ver Cristo como boi, nós vamos ver Cristo como um bode, nós vamos ver Cristo até, né, como aves, nós vamos ver Cristo até como ofertas, né, ali de farinha, né, de oblação. Então nós vamos ver todos esses fatores que representam um aspecto do trabalho redentivo de Jesus. E então, dentro dessa visão que eu quero discorrer nesta noite aqui, demonstrando que os 2 bodes representam a obra expiatória de Cristo, só que com aspectos diferentes do seu trabalho redentivo ao nosso favor. Essa será a base que eu usarei para discorrermos nesta noite. E à luz desse entendimento, em Isaías 53, verso 7, diz assim: foi ferido e humilhou-se, mas não abriu a sua boca como cordeiro, e levado ao matadouro como ovelha. Então, no próprio Isaías 53, onde nós temos um texto messiânico, eu tenho aqui a apresentação de Cristo, tanto como ovelha quanto como cordeiro, demonstrando que um único animal não era o suficiente para expressar toda a obra, né, expiatória de Cristo. Mas cada um desse sacrifício tem um significado importante na obra expiatória de Cristo.
Maravilha, muito bem. Parabéns, querido Rafael Costa, pela sua apresentação, tá? Gente, eu tô elegante hoje, né, gente? Vou ter uma gravatinha aqui, né? Para a glória do Senhor Jeová. Eu vou ter uma gravatinha aqui, né? Maravilha. Bem, sem mais delongas, querido... o seu eco diminuiu, graças a Deus, né? Diminuiu o eco aí. Querido João Pedro Torales, o nobre poderá dispor do tempo de 25 minutos. Vocês já entendem como que funciona o tempo de 25 minutos? Me confirmem isso, por favor. Ambos entendem como que vai funcionar? Um fala, faz a pergunta e vocês usam o tempo, administram o tempo. Acabou o tempo, acabou o debate, né? Cada um vai administrar o seu tempo de acordo com aquilo que lhe aprouver, né? Você usa o seu tempo de um modo, o outro usa o tempo dele do outro. Faz uma pergunta, tipo Marcela Tafona e o caçador de TJ, né? O pastor José Luiz, quando debatiam aqui. Tá bom? Usei o nome dos dois apenas como referência. Muito bem. Querido João Pedro Torales, fique à vontade, que comece o debate aqui no Arena Apologética. Tempo na tela. Muito bem. Vamos lá, então, né? Para as primeiras perguntas aí, para a gente abordar isso. Muito bem. Amigo Rafa, como eu bem disse, eu defendo que o bode para Azazel é uma representação de Satanás, ao qual levará os pecados de forma punitiva para a sua morte eterna, fazendo uma alusão ao que acontecerá com o mal no fim dos tempos. Como diz Malaquias 4, 1 e 2, do mal não ficará nem raiz e nem ramo. Ou seja, Satanás será aniquilado, certo? Mas partindo para a primeira pergunta para você aqui, meu amigo, vamos lá. Levítico 16, 5, né? Okay. E lançará sorte sobre os dois bodes, um para o Senhor e o outro para Azazel. Rafael, se os dois bodes eram uma representação de Cristo, para que fazer o sorteio? Qual é a lógica deste sorteio, se os dois, na tua perspectiva, representam Cristo? Bom, queridos e amados irmãos, a responder a pergunta... Desculpa eu interromper, só para notificar aqui, né? Tempo do querido Rafael João Pedro parado em 23 minutos, agora o querido Rafael de Souza vai continuar com o tempo dele. Pronto, eu só vou intervir só para fazer isso, tá, querido Rafael Costa? Desculpa, tá bom? Seu tempo é 25 minutos, fique à vontade. Bem, bom, queridos e amados irmãos, vamos responder a pergunta do nosso irmão João Pedro, né? Se os dois bodes representam Cristo, por que fazer um sorteio? A resposta é simples, né? Como eu disse, todos esses sacrifícios no livro de Levítico, se nós olharmos para o livro de Levítico, nós podemos estudar o livro de Levítico, né, dentro de uma perspectiva histórica e cultural e também dentro de uma perspectiva cristocêntrica. Quando nós analisamos o Levítico dentro de uma perspectiva cristocêntrica, entendendo que tudo que está aqui são figuras, né, de linguagem tipológicas que projetam as isso, que o livro do Levítico tem essa proposta para nós, de projetar as realidades dos bens futuros na realidade da pessoa de Jesus. Nós vamos perceber que cada um desses sacrifícios tem um aspecto importantíssimo na pessoa de Jesus. Por exemplo, na hora de lançar sorte nos bodes, né, e nós temos aqui o bode que vive, né, e o bode que morre, nós temos aqui a representação, né, da sorte que caiu sobre nós no sacrifício de Cristo. O bode que vive também pode representar a sorte que caiu sobre nós, né? O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, a sorte que caiu sobre nós para viver, para ter vida, já que ele recebeu, né, a punição pelos nossos pecados, indo à morte, à cruz do Calvário, que representa o bode que foi para o altar de holocausto. Mas esta não é a visão oficial que eu vou defender nesta noite, mas é só respondendo a pergunta dele, porque
Aqui no capítulo 16 nós temos inúmero detalhe, nós temos o sacerdócio, que representa o sacerdócio de Cristo, nós temos o novilho, que representa um outro aspecto do sacrifício de Cristo, nós temos esses 2 bodes, né, que pode representar também, na hora de lançar-se à sorte, trazer esta mensagem, né, sobre ele recaiu a morte que era para nós, e o bode que fica vivo, representando o corpo de Cristo, que é a igreja, porque Paulo também disse assim, em Romanos, se com ele nós morremos, com ele também nós viveremos. E a minha posição oficial aqui nesta noite é que um bode representará a morte de Cristo, é o que é sacrificado. E o outro bode que permanece vivo representará a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, assim completando, né, a obra expiatória. É o texto mais lindo que nós temos na Bíblia Sagrada, que demonstra os aspectos completos da obra de Jesus ao nosso favor. Amém, irmão João Pedro. Seu tempo parou em 22 minutos e você tem que fazer uma pergunta agora, né? Vou voltar ao seu tempo. Você faz uma pergunta para o João Pedro agora. Amém. A minha pergunta para o irmão João Pedro é: nós temos aqui, irmão João Pedro, já que o irmão entende que um bode representa Cristo, o que é sacrificado, e o que permanece vivo representa Satanás, então a minha pergunta é simples nesta noite. Nós teríamos aqui 2 rituais distintos, ou nós teríamos aqui um único ritual, né, em aspectos diferentes? Essa é a minha pergunta. Nós temos um único ritual em aspectos diferentes, ou nós temos aqui 2 rituais? Maravilha. Querido João Pedro, você entendeu? O tempo dele parou em 21 minutos e 27, você entendeu? Ok. Querido Gilvan fez a pergunta, agora o nosso querido João Pedro Torales irá dispor do seu tempo de 23 minutos e 26 segundos para fazer a sua resposta. Tempo na tela. Muito bem. Antes de responder você, Rafael, veja que você respondeu, mas não ficou claro a tua resposta referente por que os 2 bodes, né, acontecia o sorteio, certo? Por quê? Você disse que representa ali Cristo, né? Depois representa o corpo das pessoas, alguma coisa parecida desse jeito, né? Mas assim, se eu digo para você, 2 maçãs é para o Rafael, certo? E aí eu vou pegar lá e vou falar assim, mas vamos fazer um sorteio agora para saber, né? Qual das maçãs é para o Rafael? Não tem lógica. Se as 2 maçãs, parafraseando aqui, se as 2 maçãs é para o Rafael, por que eu vou fazer o sorteio perguntando qual das maçãs será para o Rafael? É a mesma coisa, se os 2 bodes é para o Senhor, não tem lógica do sorteio. Se um se opõe ao outro, sucessivamente, um não pode ou não deve ser para o Senhor. Como que eu vou falar? É para o Senhor, mas um se opõe ao outro, certo? Mas vamos lá. Este ritual é um ritual como um todo, mas ele tem etapas. A etapa ali do primeiro bode que sangra, que morre, que expia os pecados, este bode é uma ilustração de Cristo. O que ele fez por nós, o que ele fez na cruz, o que ele morreu, o que ele sangrou, certo? Então, este bode, para o Senhor, faz um antítipo do tipo, uma representação de Cristo. Porém, o outro bode, ele vai acontecer ali uma representação só, mas o outro acontecimento do bode para Azazel, ele terá um período de acontecimento. Qual será o período? Durante o milênio. Durante o milênio, Satanás ficará assolado nessa terra durante 1000 anos. Após o milênio, Jesus vem com a cidade santa, né? Não é o tema propriamente dito, mas apenas explanando. E aí Apocalipse 20, 10, se eu não me engano, diz, né? E descerá fogo do céu, ou 9,
e os consumiu. Então, concretizando que Satanás sofrerá as decadências durante 1000 anos, né? Essa penúria que esse bode vai passar no deserto, e depois esse bode vai acabar morrendo às mínguas. Isto é uma ilustração do que vai acontecer com Satanás. É isso. Maravilha. Agora você faz uma pergunta. Ok. Rafael, a preposição para Azazel e para o Senhor indica uma oposição entre um e outro. Se os dois representassem Jesus, como você e a maioria do mundo religioso pensa, né? Por que esta oposição? Se o Senhor é uma pessoa, sucessivamente ele vai se opor a outra pessoa. Não teria lógica haver uma oposição de uma pessoa com um objeto, de uma pessoa com um local. Então, ali mostra Deus, o Senhor e Azazel. O outro para o Senhor. Então, concluindo a pergunta para você, se eu pegar a seguinte perspectiva, eu falo, um é para o Rafael e o outro é para o Elton. Porventura, seriam as mesmas pessoas se um se opõe ao outro? Primeiro que o nosso irmão João Pedro Torales não Muito respondeu a minha bem. pergunta. Eu perguntei. Desculpa, eu interrompi, é só para seguir o padrão. O tempo dele parou em 18 minutos e 28 segundos. Agora vamos para o nosso querido Rafael Costa. O seu tempo já está sendo colocado na tela, está em 21 minutos e 27 segundos. Tempo na tela. O João Pedro caiu, tem que aguardar ele voltar, né? Ele caiu, teve uma queda de internet. Parece que a internet de ambos está com problema. Vocês estão travando. Voltou. Vocês dois estão com problema de internet, né? Não sei. Tempo na tela. Amém. O nosso irmão João Pedro não respondeu a minha pergunta, né? Eu perguntei se nós teríamos aqui 2 sacrifícios, ou se nós teríamos aqui 2 rituais, ou se nós teríamos aqui um único ritual, né? O verso 5 deixa bem claro que nós temos aqui um único ritual. Porque no verso 5 diz assim: tomará das congregações dos filhos de Israel 2 bodes como oferta expiatória para o pecado e um carneiro para o holocausto. Os 2 bodes é como oferta expiatória para o holocausto. Isso aqui está bem nítido no verso 5. Está também nítido no verso de número 10, que o segundo bode também representa, né, o aspecto desse um único ritual. Está aqui no verso 10 dizendo: mas o bode sobre o qual caiu a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor Jeová, para fazer expiação por meio dele. Olha aqui, o bode que fica vivo também está incluído no mesmo ritual. Ele é para expiação também, tá bom? Ele é para expiação, está aqui no verso 10. Agora, respondendo a pergunta do nosso irmão João Pedro Torales, quando ele diz que um bode que está vivo é oferecido para Azazel, e ele coloca Azazel como um personagem, e o nome Azazel como um nome próprio, ele já está indo contra a própria Ellen Goldwhite da igreja da qual ele pertence, da qual acreditava que o nome de Satanás era Lúcifer e não Azazel. Né? Então, nós já temos aí meio que uma contradição. Azazel é o original nome de Satanás? Tem certeza, irmão João Pedro Torales? Então, primeiramente, nós teríamos que entender o que de fato representa o nome Azazel. Eu não vejo aqui um para o Senhor e o outro para Azazel como uma oposição, como um dualismo. Não, senhor. Um para o Senhor, que representa um local aonde este bode será enviado, que é o altar de holocausto, lá no tabernáculo. E o outro para Azazel. Então, o que é que nós entendemos? O Azazel, o outro que é para Azazel, seria levado ao deserto. O que é levado para o altar do holocausto representa o aspecto da obra redentiva de Cristo, do Filho sendo entregue ao Pai na cruz do Calvário. É o que vai para o altar de holocausto.
E o que vai para o deserto, irmão Rafael, o outro que é para o Azazel, é o troféu de Cristo que representa o seu corpo ressuscitado. Por quê? Porque nós teríamos que entender o que significa a palavra Azazel, né? E aí eu peguei e escrevi a palavra Azazel, essa daqui de baixo, né? Eu grifei com vermelho, que é uma junção de duas palavras no hebraico. Azaz, olha aqui, essa palavra aqui, ó. Azaz, mas-el. Azaz, mas-el. Azaz, essa palavra aparece em 1 de Crônica, capítulo de número 5, versículo de número 8, um rubenita, né, do clã de Rubi. Se você tiver o Tanakh em hebraico, você pode observar esta palavra Azaz, aparece lá, o nome de um rubenita. E o significado dessa o significado desta palavra, você pode pegar qualquer léxico de hebraico e você pode analisar. Em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo de número 8, a palavra Azaz, qualquer léxico de hebraico que você pegar, Strong, qualquer um, você vai perceber que o significado dessa primeira palavra, Azaz, significa poderoso ou forte, e El, que significa Deus. Então, quando eu olho para essa palavra Azazel, é a junção dessas duas palavras no hebraico, que significa poderoso Deus ou Deus forte. Eu não consigo enxergar que aqui seja Satanás, o poderoso Deus, ou o Deus forte, mas eu enxergo que aqui de fato é o Senhor Jesus Cristo, que ressuscita ao terceiro dia como o poderoso Deus, como o Deus forte, do qual ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, do qual também está profetizado no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6, né, que ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, né? Então eu não consigo enxergar Satanás como o Deus forte ou o Deus poderoso, né? Porque nós vemos essa referência a Cristo na Bíblia Sagrada. Então eu entendo que quando diz aí, para o Senhor representa o aspecto da obra de Cristo, né, do seu sacrifício sendo entregue no altar de holocausto, na cruz do Calvário, ao Pai. E o outro para o Azazel, o Deus forte, o Deus poderoso, para Cristo, seu troféu. Qual é o troféu da vitória de Cristo na sua morte? O seu corpo ressuscitado, o Deus poderoso, que é, né, a questão do bode ser enviado ao deserto, que nós vamos trabalhar também essa questão, representa a apresentação de Cristo no mundo espiritual como aquele que venceu a morte, o inferno, o pecado, assim para nos dar a vitória. Amém? Agora eu faço uma pergunta. Você faz uma pergunta. O nosso irmão João Pedro Torales caiu? Ele caiu não? Não caiu, não. Amém. A minha pergunta para o irmão João Pedro Torales é simples. Irmão João Pedro Torales, já que o segundo bode, né, que recebe sobre ele a imposição de mãos, que representa a transferência de culpa, né? A transferência de culpa, né? Representa Satanás, esse bode que fica vivo, que recebe a transferência de culpa. Onde você teria na Bíblia um texto base para essa interpretação de que Satanás recebe sobre si os pecados da humanidade ou do povo, como você quiser dizer? Qual seria o texto base? Lembrando que nós estamos tratando de um texto tipológico. Eu vou dar só um exemplo para que você entenda a minha pergunta. Quando nós olhamos, por exemplo, Ezequiel 28, tanto eu quanto o irmão, nós acreditamos que o Ezequiel 28, de forma tipológica, fala da queda de Satanás. Maravilha. O seu tempo, querido Rafael Costa, parou em Tanto eu quanto o irmão João Pedro acreditamos que o Ezequiel 28 fala da queda de Satanás. Mas nós não temos em toda a Bíblia, um texto assim que diga assim, Ezequiel fala de Satanás. Nós não temos isso no Novo Testamento, um texto que confirme de forma clara.
mas nós temos textos que confirmam essa interpretação de forma indireta. Por exemplo, nós vemos em Ezequiel 28 o orgulho, a soberba, e nós vemos Satanás apresentando-se para Cristo no deserto, né? E pedindo adoração e querendo ser adorado como Deus, e Jesus o repreende e diz: só o Senhor teu Deus adorará, e só a ele prestarás culto. Nós vemos também Paulo em Timóteo falando, né, que Satanás, né, que Timóteo tomasse cuidado para não cair no engano de Satanás, no orgulho, né, na soberba, e caísse no engano e na queda de Satanás. Então nós vemos ali na Bíblia Sagrada, né, aspectos, né, das características de Satanás que nós encontramos no Ezequiel 28 e que confirma essa interpretação. Então, eu pergunto ao irmão João Pedro Torales, qual seria o versículo, né, que confirmasse, que dissesse assim: esse versículo aqui prova nitidamente que Satanás está recebendo os pecados do povo sobre si? Essa é a minha pergunta. Maravilha. O seu tempo parou, querido, em 13 minutos e 35 segundos. Querido João Pedro Torales poderá fazer sua resposta dispondo do tempo que ainda lhe resta, que é exatamente 18 minutos e 28 segundos. Tempo na tela. Ok? Eu vou dar uma dica aqui para o Rafael. Para ele não falar demais, porque ele vai perder a oportunidade do tempo dele. Depois ele não vai poder responder para minhas perguntas. Então, se ele puder ser mais didático, ficaria melhor. Mas vamos lá. Antes de eu responder a pergunta dele, eu vou aqui trabalhar alguns erros que o Rafael cometeu aqui na fala dele, certo? Ele disse aqui em Levítico 16:5, que os 2 bodes eram oferta para o pecado, por isso esses 2 eram apresentados para fazer a expiação. Vamos ler. Da comunidade dos israelitas pegará 2 bodes para oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. E aí muitos batem na tecla e dizem: olha, tá vendo? Os 2 é para oferta pelo pecado. Não, amigo. Os 2 inicialmente é colocado para oferta pelo pecado, por quê? Qualquer um dos bodes, Rafael. Puder olhar para mim aqui, qualquer um dos bodes, Rafael, poderia ser escolhido para cair para o Senhor. Então, os 2 eram sem defeito, os 2 eram para ofertas de pecados. Então, se antes da escolha, qualquer um dos bodes poderiam cair para o Senhor. Vamos além? Agora o verso 9. Então apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e oferecerá como oferta pelo pecado. Aí eu pergunto, qual dos bodes, Rafael? Uma pergunta de raciocínio. Qual dos bodes realmente é a oferta pelo pecado? O que caiu para o Senhor. Porque é ele que derrama o sangue. Pós isso, aí você utilizou o verso 10. Pós isso, diz: mas o bode sobre o qual cair a sorte para Azazel será apresentado vivo. Quando, irmão João Pedro? Depois que foi feita a expiação pelo pecado, através do bode para o Senhor. Somente após isso é que o bode para Azazel entra em cena, certo? Então, só para clarear ali, para poder refutar o que ele explicou muito mal essa parte, mas vamos lá. Mas respeito a colocação dele igual, mas vamos lá. Ele pediu para mim: João Pedro, mostre um texto que diga que a culpa de Satanás vai ser colocado nele. Eu quero aqui parafrasear, eu quero que tu abra aqui a Bíblia em Números 25:13, né? Olha o que diz Número 25:13. Números 25:13 diz assim: e ele será para ele e para sua descendência, pois dele a aliança de um sacerdócio perpétuo, pois foi zeloso com a minha palavra, e ele fez expiação pelos israelitas. Rafael, o que estava acontecendo? Havia um homem e ele estava se prostituindo com as mulheres pagãs lá, e Finéias foi com na tenda lá e matou os promíscuos. E Deus, o que Deus falou? A morte desses transgressores foi feito como
expiação. Entende? Então, a morte do injusto é um tipo de expiação? É. Números 25, 13 mostra. Agora eu vou mais além. Quem é o criador do mal? Quem é o criador do mal? Satanás, certo? Ele sendo o criador do mal, porventura, não é ele que tem que receber os pecados de todos? Num sentido punitivo, certo? Eu faço aqui uma ilustração para acelerar o meu tempo. Vamos dizer que tem um povo e uma tribo, certo? Nesse povo aqui está o Rafael, o Elton, o João Pedro e todo o pessoal do Arena. E nessa tribo tem índios. E existe uma lei. Ninguém pode matar ninguém, porque caso um mate o outro, haverá uma sentença de morte para todos. Nesse momento, o Elton, vou utilizar aqui o Elton, ele vai e mata um da tribo. E foge. Vem o pessoal da tribo e diz, olha, vamos, agora temos que cumprir a lei. Temos que matar todos vocês da cidade. Porque um de vocês matou aqui o nosso povo. E o Rafael fala, não, permita que eu morra no lugar para que você não sacrifique a todos. Nesse momento, o Rafael é morto e é poupado a cidade. Rafael faz uma ilustração do que Cristo fez. Cristo morreu e ele poupou a humanidade que acreditar nele de perecer eternamente. Mas eu pergunto, o Rafael fez expiação pelo Elton que matou o camarada lá? Não. Cristo fez expiação por Satanás? Não. Quando aquela tribo pegar o Elton será morto? Claro, porque o Elton foi o criador desse mal. Mesma coisa Satanás. Quando chegar o tempo do fim, Satanás pagará o preço por todos os pecados, sendo ele criador e instigador das pessoas para pecarem, certo? Então eu fiz aqui uma pequena ilustração como Cristo contava muito parábolas para facilitar o entendimento. Cristo purificou o pecado da humanidade que acreditar nele. Mas Cristo não purificou o pecado de Satanás. Satanás terá que pagar o preço. Então, o bode... Então, nesse sentido, eu te faço uma pergunta. É possível haver purificação de pecados, Rafael, sem derramamento de sangue? Veja que quem faz a expiação de forma redentiva é Cristo Jesus. Então, qual é o tipo de expiação que o bode para Azazel faz? Essa é a pergunta. Muito bem. Tempo do João Pedro Torales parou em 11 minutos e 7 segundos. Agora, nosso querido Rafael Costa poderá dispor do seu tempo para responder a pergunta e continuar. Tempo na tela. Amém. Primeiro que o irmão João Pedro não respondeu a minha pergunta mais uma vez. Ele primeiro começou dizendo que até o momento, né, do sorteio, ninguém sabia quem era o bode para o Senhor e quem era o bode para Satanás, né? Ele já entra em uma complicação para ele aí, porque não dava para saber quem era Cristo e como nós colocaríamos isso na soteriologia, né? Quem era Cristo dos dois bodes, até porque os dois eram imaculados. Aí imagine, Satanás imaculado, Satanás sem defeito. Logo Satanás, que ele acaba logo após dizendo que Satanás é o originador do mal, né? O criador do mal, assim dizendo, né? Então eu já vi meio que uma contradição, né? O segundo ponto é que ele diz que o outro bode foi para o deserto para morrer, mas onde que no texto diz que este bode foi para o deserto para morrer? Onde aparece a palavra morte aplicada ao segundo bode? No texto não aparece essa palavra morte aplicada ao segundo bode. A palavra morte só aparece aplicada ao primeiro bode, ao bode que vai para o altar do holocausto.
o outro é enviado ao deserto, e o texto não faz mais menção de que se ele morreu ou não. Por quê? Porque o texto tem uma ideia a se transmitir. O que é que o texto quer transmitir? Qual é a ideia do que o texto quer transmitir para nós? A ideia da ressurreição de Jesus. Visto, irmãos, que o bode que morre não pode ressuscitar. Então, como de forma tipológica nós teríamos, já que Deus está falando por figuras, como nós teríamos a representação da ressurreição de Jesus Cristo? Por isso, 2 bodes imaculados, sem defeito, né, da mesma natureza, apresentado, porque um morreria representando sua morte, o outro viveria representando a sua ressurreição. Aí ele vai e faz a pergunta, mas a Bíblia diz, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. É uma verdade. É um texto que é verdadeiro em Hebreus, isso aí nós não podemos negar, né? Com todo respeito à visão do nosso irmão João Pedro, mas eu não consigo concordar e enxergar por esse lado. E é uma verdade o texto de Hebreus, mas também o irmão João Pedro se esquece de um texto lá de 1 Coríntios, que eu quero demonstrar que isso aqui, irmão João Pedro, complementa toda a obra de Cristo na cruz do Calvário, na sua morte e ressurreição, nesses 2 bodes. Assim como sem derramamento de sangue, o bode que vai para o altar de holocausto, não há remissão de pecado, também, irmão João Pedro, sem ressurreição, nós ainda estaríamos em nossos pecados, porque olha o que Paulo diz, em 1 capítulo vai dizer bem assim, e o versículo, né, capítulo de número 15, e versículo de número 20, né? E versículo de número 20. Não, versículo de número 17. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17. Se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé, e ainda permanecemos em nossos pecados. Olha aí, irmão João Pedro. Então não é só o fato dele ter derramado sangue. A obra de Cristo, ela é uma obra completa, com aspectos completos. É a sua morte e a sua ressurreição. Paulo está dizendo aqui que se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. E ainda permanecemos em nossos pecados. Então, mesmo que ele derramasse o sangue na cruz, se ele não houvesse ressuscitado, ainda permaneceríamos em nossos pecados. E em vão seria a nossa fé. Então, eu vejo aqui esses 2 bodes como a obra completa de Cristo. O que derrama o sangue, mas a vitória não só estaria garantida no derramado sangue, mas também na ressurreição. Porque o contrário disso é, se Cristo ressuscitou, a nossa fé tem fundamento e não estamos mais em nossos pecados, porque ele ressuscita na representação desse 2º bode, arrancando definitivamente os nossos pecados de nós, né? Porque ele é levado para o deserto, para longe, demonstrando o aspecto do Cristo que arrancou definitivamente, com a sua morte e ressurreição, os nossos pecados. E mais um ponto é que o nosso irmão João Pedro Torales falou, né, que Satanás vai receber a culpa pelo pecado dele, mas a minha pergunta foi, onde teria um texto que mostrasse Satanás recebendo a culpa pelo o pecado do povo? E eu pedi um texto claro, e ele me deu tipologia em cima de tipologia. Ele é um texto claro, como eu mostrei em Ezequiel, uma tipologia, mas nós temos um texto claro de Satanás sendo orgulhoso em Mateus 4, Lucas 4, e também no livro de Timóteo, né? Ele não mostrou o texto 4, claro, tipologia com tipologia. E isso faz dessa interpretação só uma interpretação de um texto isolado, porque não temos um texto claro concernente a isso, mas eu tenho Isaías 53 dizendo que ele tomou sobre si os nossos pecados, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E agora eu encerro e vou fazer a minha pergunta ao irmão João Pedro Torales, né? Irmão João Pedro Torales, você entende Azazel como um personagem, e esse Azazel como Satanás? E a minha pergunta Azazel é o nome próprio de Satanás? Azazel é o nome próprio de Satanás? Ok, vamos lá. Maravilha, o seu tempo parou em 8 minutos e 12 segundos. Querido João Pedro Torales, poderá continuar dispondo de 11 minutos e 7 segundos. Tempo na tela. Ok. Satanás, nomes para Satanás, a Bíblia apresenta vários, né? Dragão, a antiga serpente, né? Diabo, Satanás, Lúcifer. E nós temos esse nome aí diferente que está em Levítico, Azazel.
né? Eu vou pegar aqui um comentário interessante de um erudito muito importante aqui, chamado Kelly Shema e Sterling Black, escritor escocês que nada mais, nada menos que publicaram a Enciclopédia Bíblica. Olha o que ele diz. Eles dizem que Deus recebe um bode a Azazel e outro recebe um bode a Azazel, recebe outro bode. Deus um e o outro Azazel. Ok. Ambos devem ser seres individuais, certo? Esse doutor, né? Thomas Kelly e Sterling Black, e que os tradutores que traduz Azazel como Satanás têm mais plausibilidade do lado deles. Azazel é descrito como um ser hostil a Deus. Isso aqui é um comentário aqui interessante de dois doutores, né, anglicano. Então, o que eu posso trabalhar aqui para você, irmão Rafael? Azazel, esse nome aí, né, ao qual você quis dar um significado ali, até por grandes teólogos e professores e doutores, eles entendem, como diz aqui, a Deus. Então, se encaixa com muita mais perfeição ser dito que este nome, né, seja um nome próprio de um ser que se contrapõe a Deus. Então, sim, Azazel faz uma representação a Satanás. E aí nós temos vários livros que trabalham isso, mas são livros apócrifos. Livros apócrifos não quer dizer que é tudo mentira, certo? Livros apócrifos não foram canonizados, mas tem muitas coisas nos livros apócrifos, né, que até está na Bíblia, algumas ilustrações que a Bíblia tem também. Então, em livros apócrifos, eles trabalham que Azazel é um demônio do deserto, um ser hostil, né? Um demônio que se opõe a Deus. E aqui, este erudito está trabalhando isso, certo? Então, é muito mais fácil nós crermos, Rafael, que Azazel é uma pessoa porque ele se opõe a Deus, certo? Do que querer dizer que Azazel, esse bode para Azazel, seja uma tipologia de Cristo. Tipologia de Cristo é aquele que derrama o sangue, certo? Quem derramou o sangue? Foi o bode para Azazel? Não, foi o bode para o Senhor. Aí você usou, não, mas a pessoa ali, Jesus tinha que ressuscitar. Não, tudo bem, eu acredito nisso. Jesus tinha que ressuscitar. Mas a Bíblia é clara, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E se você pegar verso 15, verso 16, né? O verso 17, 18 e 19, ele apresenta uma purificação completa pelo bode para o Senhor. Vamos ler? Vamos ler. Elton, eu tô com quanto tempo aí, Elton? Beleza. Vamos lá, então. Levítico 16, 17, 18 e 19. Vamos lá. Ninguém entrará na tenda da revelação quando Arão entrar para fazer expiação no lugar santíssimo. Irá ao altar que está diante do Senhor. Fará expiação pelo altar, pegará um pouco de sangue do novilho e do sangue do bode para o Senhor. Verso 19. Aspergirá o sangue com o dedo 7 vezes sobre o altar, purificando, né, tudo. Quando Arão, presta atenção, Rafael, quando Arão tiver acabado de fazer a expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda da revelação, pelo altar, então apresentará o bode vivo. Primeiro, é feito a expiação por Arão, por sua família, por todos do santuário. Todos fazem a purificação com sangue. E veja o que o texto diz, Rafael. Então, depois que Arão fizer toda a purificação pelos pecados do povo, pelo santuário, tudo, aí fará
chegar o bode vivo. Pergunto para você, se a purificação já foi feita de forma completa, como eu apresentei nos versos, qual é a função desse bode para Azazel? Purificar alguma coisa? Ou receber esses pecados de forma punitiva, como vai acontecer com Satanás durante o milênio e após o milênio com a sua destruição final? Maravilha, o seu tempo parou em 5 minutos e 5 segundos. E o querido Rafael Costa poderá dispor de 8 minutos, que ainda lhe resta um tempo na tela. Primeiro, o nosso irmão João Pedro Torales, né, tentou usar do apelo à autoridade. O que eu mostrei, pode ver, os caracteres no hebraico não tem como mudar, irmãos. Azazel, olha aqui, ó, nós temos a letra Ai, né, um Zai, um Aleph, um Zai e um Lamed aqui no final, o Lamed, tá bom? E Azaz é um Ai, um Zai e um Zai. Azaz está lá em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 8, e pegue qualquer léxico que você quiser. A palavra Azaz é poderoso ou forte, e quer dizer Deus, não tem discussão. Os caracteres em hebraico são esses, tá bom? O que os debatedores entram em questão é porque eles passam por causa da questão da Septuaginta, que foi traduzido como aquele que é enviado, né? E também pela Vulgata Latina de Jerônimo, né, que colocou como emissários. Aí por isso que entra a discussão por causa dessas outras questões de tradução, mas eu não vou me deter nisto aqui agora. Os caracteres em hebraico é esse. E quando nós vemos na Bíblia Sagrada, né, falando de Satanás recebendo uma punição, nós vemos Satanás recebendo a punição pelos seus próprios pecados. Nós não vemos na Bíblia essa apresentação de Satanás recebendo sobre si os pecados de alguém. Não tem essa referência bíblica, tá bom? Olha quando nós lemos 1 de Pedro, capítulo de número 2, 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 4, Paulo, o apóstolo, né? Porque Deus não perdoou os anjos que pecaram lá na rebelião, lá atrás, já não teve perdão para eles, pelos pecados deles. Quando nós olhamos no capítulo de número 25 de Mateus, Jesus diz que dirá a muitos naquele dia: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo, que é Satanás, e os seus anjos. A punição para Satanás, nós vemos na Bíblia, é o fogo eterno, e não ficar vagante durante 1000 anos sobre uma terra desolada. Não tem essa apresentação na Bíblia de que a punição de Satanás seria ficar vagante. Então, outro ponto que o irmão João Pedro Torales não observa no texto é que quando a Bíblia fala de receber a punição pelos pecados, de forma punitiva, qual é a punição pelos pecados? É a morte. A morte. Quando nós olhamos para o primeiro que morreu no altar de holocausto, ele já estava recebendo a punição pelos pecados de outros, porque o primeiro não recebe a imposição de mão, porque é o aspecto da inocência de Cristo. O aspecto da inocência de Cristo. Assim como o irmão João Pedro Torales disse, sem derramamento de sangue não há remissão, ele também não pode se esquecer que se Cristo não ressuscitou, em vão é nossa fé e ainda permanecemos em nossos pecados. Isso é o que a Bíblia diz, não o que o livro diz, né? Porque essa ideia de Azazel como um ser espiritual maligno, oposto a Deus, a gente só vai encontrar no extra bíblico, no pseudoepígrafe, livro de Enoque. Na Bíblia não tem como provar isso. Amém? Muito bem, seu tempo parou. Pronto. Em 4 Agora minutos. eu faço a minha pergunta. Sim. Já que o nosso irmão João Pedro Torales disse que este bode que vive é Satanás, né, que vai ficar recebendo de forma punitiva, né, pelos pecados dos outros. Porque entendo, o texto de Levítico diz bem assim, o texto de Levítico menciona que esse bode está recebendo a transferência de culpa pelos pecados dos outros, né? Recebe a transferência de culpa pelo pecado dos outros. Deixa eu ler o versículo aqui rapidinho, que ele diz bem assim. Aqui, versículo 21 do Levítico diz, ó, e Arão imporá as 2 mãos sobre a cabeça do bode e confessará todas as culpas e iniquidade dos filhos de Israel. Está dizendo que o bode está recebendo a transferência da culpa, né, dos pecados dos outros. O texto de Isaías, capítulo
de número 53 e versículo 11 e 12, né, esse bode não representaria esse personagem, irmão João Pedro Torales, do Isaías 53, verso 11 e 12, diz assim: e ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito, e com o seu conhecimento, né, o meu servo justo justificará a muitos, e a iniquidade deles carregará sobre si. Né? E no verso 12, a última parte diz: mas ele carregou os pecados e intercedeu pelos transgressores. Esse bode não seria a representação deste personagem, irmão João Pedro Torales? A minha pergunta é a mesma, onde nós temos um versículo claro mostrando a transferência de culpa do povo para Satanás, dos homens para Satanás. Mostra um versículo claro. Ok? Ok, o seu tempo parou em 3 minutos e 1 segundo. Querido João Pedro Torales poderá dispor do tempo que lhe resta, que é exatamente 5 minutos. Tempo na tela. Ok, vamos lá rapidamente, né? Rafael, primeiramente, este bode para Azazel, né? Para o Senhor, que você diz Isaías ali, não, que o bode para Azazel representa Cristo carregando nossos pecados. Pergunto para você raciocinar. Cristo carregou para onde nossos pecados? Para a cruz, fazendo a tipologia daquele primeiro bode que é sangrado. Então, Cristo carregou nossos pecados para a cruz. Ele não foi lançado às mínguas no deserto para morrer lá solitário, certo? Então, Cristo foi levado para a cruz, certo? Segundo ponto, importante para a gente frisar. Rafael, respondendo a tua pergunta e fazendo uma ilustração. Quem é o criador do mal? Quem é que fez o povo de Deus pecar? Hã? Quem é o instigador de todos os pecados? Satanás. Foi ele que instigou, certo? Cristo fará a expiação desses pecados, mas Cristo não vai carregar esses pecados. Cristo vai expiar esses pecados. Esses pecados foram expiados pelo sangue de Cristo, porém, o verdadeiro responsável tem que arcar com as consequências, Rafael. Você acha que o verdadeiro responsável não arcará com as consequências que o povo de Deus pecou? Cristo faz a expiação, mas a transferência final para a punição, para a destruição do mal, é para Satanás. Por quê? Ele que instigou o pecado. Foi ele que induziu o povo de Deus a pecar. Foi ele que criou o mal. É digno quem criou o pecado ser responsabilizado por todos os pecados. Ainda que nós temos responsabilidades pelo pecado, mas quem instigou a gente a pecar foi Satanás. Ele é o criador, ele é o grande sagaz. Então, nada mais justo é que ele seja responsabilizado por todos os pecados. Cristo expiou nossos pecados, certo? Na cruz. Mas Cristo não será responsabilizado por nossos pecados no sentido de arcar com as consequências do nosso pecado eternamente. Quem arcará com as consequências finais do pecado é Satanás. Ele criou o mal, ele vai pagar o preço pelo mal. Jesus inocentemente expiou nossos pecados. Porém, o verdadeiro autor do mal, o verdadeiro criador de todos os pecados, terá que arcar com os pecados. Você não acha justo isso, Rafael? Fazendo essa pergunta, é bom colocar o tempo aí. A pergunta para mim, para você, Rafael. Leia Levítico 16, Rafael, 15 e 16, e responda. Qual dos bodes faz a expiação, perdoando os pecados de todo o povo? É o bode para o Senhor sacrificado ou é o bode para Azazel? Maravilha, o seu tempo parou em 1 minuto e 32 segundos. Querido Rafael Costa, poderá dispor do tempo de 3 minutos que ainda lhe resta. Fique à vontade, tempo na tela. Amém.
Mais uma vez, o nosso irmão João Pedro não conseguiu mostrar na Bíblia Sagrada, né? Eu pedi a ele um versículo claro que mostrasse Satanás recebendo sobre si a culpa pelo pecado dos outros. Nós não vemos isso em momento algum na Bíblia Sagrada. Nós não vemos isso. O que o irmão é que esses dois bodes estão representando a obra expiatória de Cristo em aspecto diferente. Um representa a sua morte. Veja que no primeiro bode, irmão João Pedro Torales, nós não temos a imposição de mão nele, dizendo que este bode recebeu sobre si a transferência de culpa do povo. Por quê? Porque esse primeiro bode está expressando um aspecto, o aspecto do inocente que morre em prol do pecador. O inocente que representa o que recebe a transferência de culpa, o Cristo que ressuscitou definitivamente, confirmando o que Paulo disse. Se Cristo não ressuscitou, em vão é nossa fé, permanecemos em nosso pecado. Mas se Cristo ressuscitou, nossa fé está fundamentada e não estamos mais em nosso pecado. Por quê? Porque ele ressuscita, irmão João Pedro Torales, afastando o ato do bode ser levado para o deserto, representa duas coisas. O Cristo que ressuscita, garantindo a nossa vitória definitivamente, afastando de nós. Veja que o bode era afastado do povo com a imposição de mão da culpa, afastando a nossa culpa, os nossos pecados definitivamente na sua ressurreição. Obras que se complementam, uma coisa não anula a outra. Sem derramamento de sangue, uma remissão, mas sem ressurreição, permanecemos em nosso pecado. Está tudo aí nos dois bodes, né? E nós vemos ele indo para o deserto. O que representaria o deserto? O deserto representa, irmão João Pedro Torales, representa o mundo espiritual, o local de atuação de Satanás. Foi assim que Cristo se apresentou ao terceiro dia. Onde é que está esse texto que dá a base para essa interpretação? Mateus capítulo de número 12, Jesus disse bem assim, Mateus capítulo de número 12 e versículo 43. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares desertos, né, buscando repouso e não encontra. Então nós vemos aqui o deserto como um símbolo do mundo espiritual, do local de Satanás. Por que esse deserto? Justamente por isso. Quando Cristo se apresentou ressurreto ao terceiro dia. E olha só o que Cristo fez no terceiro dia, em 1 de Pedro, capítulo de número 3, irmão João Pedro Torales, e versículo 18, diz assim, irmão João Pedro Torales, Cristo também padeceu uma vez, o bode que morreu, irmão João Pedro Torales, lá no altar de sacrifício, para sempre pelo pecado do justo e injusto, ele sendo menos a Deus, mortificado na carne, irmão João Pedro Torales, o bode do altar de holocausto, vivificado pelo Espírito, o bode emissário, irmão João Pedro Torales, que representa a ressurreição. E aí o que foi que ele fez, irmão João Pedro Torales? Foi no mundo espiritual, verso 19, no qual também foi e proclamou a sua vitória aos espíritos encarcerados sob custódia, que aqui é Satanás e os demônios. Então, Cristo vai lá ao terceiro dia, canção de 1 Coríntios, capítulo número 15. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu agrilhão? Muito bem, o tempo para o nosso querido Rafael Costa acabou e agora sobrou 1 minuto e 32 segundos para o querido João Pedro Torales. João Pedro, tempo na tela. De fruta aí muito boa, né? Ele pegou e disse que o bode representa Cristo, né? Indo para o mundo espiritual e blá, 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 mas infelizmente não é isso, amigo. A Bíblia é muito clara em Levítico 16. Um bode é para o Senhor, o outro bode não é para o Senhor. Não pode ser a mesma pessoa. Segundo, existe uma oposição. Havendo uma oposição, não tem como os dois representar uma pessoa só. Terceiro, não tem lógica haver um sorteio se os dois representam Jesus. É a mesma coisa que eu falar, ó, as duas maçãs é para o Rafael, mas eu vou sortear qual que é para o Rafael. Não tem lógica, certo? Quarto, verso 17, 18 e 19, é muito claro que toda expiação é feita completa pelo bode que é sangrado. Somente depois entra em cena o bode para Azazel. Isso cala. O bode para Azazel não entra para redimir coisa nenhuma. O bode para Azazel entra para ser responsabilizado, né?
o que vai acontecer com Satanás. E o texto que ele pediu, Malaquias 4:2, diz que do mal não ficará nem raiz e nem ramo. Se não ficará nem raiz e nem ramo, quem é o ramo do mal? Satanás. Satanás vai arcar com todos os pecados, e ele, como ramo do mal, será extinguido. Nada mais justo do que o criador do mal pagar por todas as induções de pecados. Muito bem, gente. Com isso, o debate se encerra. Obviamente, eles terão mais 2 minutos para as considerações finais cada um. Parabéns aos dois pela inteligência e pela respeitabilidade mútua. Bem-vindo vocês que é do canal João Pedro Torales, quem assistiu, quem está assistindo. Quem não conhece o canal Arena Apologética, eu recomendo a todos, este vídeo depois vai no canal João Pedro Torales, será postado lá. Eu recomendo a todos do canal João Pedro Torales, venha conhecer o canal Arena Apologética. Inscreva-se neste canal, por quê? Porque é um canal laico, é um canal que ele dá oportunidade para todos, inclusive os adventistas, né, como é um povo aí que muita gente ataca, neste canal é praticamente o que mais tem oportunidade, né, o adventista aqui nesse canal. Testemunho de Jeová também ali, que eu conheço a Tafona, o Cruz lá, esqueci o nome dele completo, também que participa bastante. Então, os TJs têm muita oportunidade em geral. Este canal é um canal para todos. Então, eu convido vocês para que se inscrevam neste canal, apoiem o Elton. O Elton é um rapaz aí que se dedica 24 horas aí praticamente para poder nos oferecer aí esse privilégio de debates, de argumentação, respeitoso, com certeza. E assim, meus queridos, se vocês quiserem fazer algumas perguntas a mais, mandar superchat, a gente vai responder, ok? Do contrário, a gente vai encerrar por aqui. Eu, particularmente, eu não sei o irmão Rafael, ele responde por ele. Eu, particularmente, não gosto de responder perguntas após o debate, porque ele tira o foco daquilo que a gente apresentou. Embora esse debate aqui eu considere que foi um debate assim bem tranquilo, porque é um tema bem complexo, mas quando você responde chat, ele tira a virtude do que ficou do debate. Mas tudo bem. Quem iniciou primeiro foi o João Pedro Torales. João Pedro Torales poderá dispor de 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Tempo na tela. Ok. Queridos irmãos, agradeço a cada um de vocês por estar conosco até agora, tá? Mostrei exatamente que precisava, se fosse a representação de Cristo, os dois não precisariam o sorteio. Mostrei novamente que um bode é para o Senhor e o outro para Azazel, há uma oposição ali. Mostrei que Satanás, como criador do pecado, ele será responsabilizado por todos os pecados no final, certo? Nada mais justo que o originador do mal receber as consequências finais de todos os pecados, certo? Interessante também, queridos, que o que derrama sangue é o bode para o Senhor. Este bode faz a expiação completa. Como diz Levítico 16, 17, 18 e 19, depois que Arão fazia toda a expiação, toda, completa, somente depois entrava em ação o bode vivo, ou seja, ele receberia o quê? A punição final para morrer às mínguas no deserto. E eu desafio o Rafael, desafio ele a fazer uma oração e, no final, ele orar em nome de Azazel. Eu queria ver se ele tem coragem de orar em nome desse demônio do deserto, né? Mas, enfim, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, fique com as escrituras, tá? Pela oportunidade de debater contigo também, tá? Que Deus possa abençoar você, a tua família, a família do Elton. E, queridos, que possamos buscar a palavra de Deus, porque Cristo está voltando e este mundo de pecado está prestes a terminar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela deferência. Querido Rafael Costa, você tem 2 minutos também para suas considerações finais. Tempo na tela.
Então, quero agradecer, né, por esta oportunidade de estar debatendo com o nosso irmão João Pedro, né, embora eu não concorde com a linhagem interpretativa, também eu não acho ele ou a Igreja Adventista do Sétimo Dia herege por questão dessa interpretação, né, porque muitos acham, porque o irmão tem uma interpretação diferente, o irmão é um herege. Eu não acho a Igreja Adventista do Sétimo Dia herege por conta dessa interpretação. Eu só entendo uma interpretação errada e equivocada, né, analisando do ponto de vista teológico, ok? Mas nós somos irmãos na fé em Cristo Jesus. E responder a pergunta do nosso irmão João Pedro, eu duvido o irmão Rafael orar no nome de Azazel. É impossível porque eu não posso orar pelo nome da figura. Caso contrário, eu teria que orar pelo nome do cordeiro, eu teria que orar pelo nome do bode, pelo nome do boi, né? E não é pelo nome da figura. A Bíblia diz que não há outro nome a não ser o de Jesus Cristo, homem. Então, esse Jesus Cristo que se fez homem é o nome dado debaixo dos céus, do qual nós somos salvos e devemos orar, né? Se alguma coisa pedir isso em meu nome, ele não disse no nome do cordeiro, no nome do boi, não, ele disse em meu nome. Então, não é no nome da figura, é no nome da realidade. Por isso que eu oro no nome, né, do cumprimento real. Eu entendo que o Levítico 16 é só a figura, como eu apresentei, um bode, né, em aspectos diferentes, que vai morrer sem a imposição de mão, representando a morte de Cristo, o inocente, que não pecou, que não tinha pecado, né? E o bode que ressuscita, que é o outro que permanece vivo, já que o texto não diz que ele morre no deserto. Sabemos que esse bode morreu, isso é lógico, é um animal, é uma criatura, só que temos que atentar para os detalhes do texto. O que é que o texto quer falar? O que é que o texto quer revelar? O texto não fala que esse bode iria morrer no deserto às mínguas, não fala isso, só envia-o ao deserto, e pronto, acabou-se. Porque o deserto eu provei que é um símbolo do mundo espiritual. Capítulo 12, verso 43 de Mateus, Jesus dizendo: o espírito imundo anda por lugares de deserto. É um símbolo, uma figura. Então, Cristo se apresentou a este mundo espiritual ressurreto, cantando a sua vitória, garantindo a nossa vitória definitivamente, né, nos libertando de nossos pecados. Essa foi a minha defesa e eu agradeço essa oportunidade. Maravilha, senhores, desculpa aí minha travadinha aqui, tá? A paz possa invadir o seu ser, a sua pessoalidade, a sua vida, e que você possa usufruir, porque a paz ela tem que ser usufruída. Então, usufrua dessa paz que vem de Deus. Obrigado, Arena Apologética, obrigado a todos, e dizemos em uma só voz, porque eu sempre faço isso com os braços abertos. Muito obrigado, Maranata, abraços, Pastor Elton, internautas, obrigado, querido Maranata. E que nós sejamos consumidos, venhamos a ser consumidos por esse amor de Deus, que se mescla com a nossa humanidade e nos habilita a compreender as coisas que nós reprovamos dentro de uma perspectiva justa e antropológica. Não, a nossa antropologia ela nos dá uma base justa de analisar. Todavia, quando o amor de Deus chega em nós, nós conseguimos dizer para o mais desprezível dos desprezíveis: existe uma solução para a tua vida, existe um Deus que te ama. Obrigado, Brasil. Dizemos em uma só voz: louvado seja Deus. Vou ligar o microfone. O microfone do Rafael está desligado. Ele travou. Louvado seja Deus, louvado seja Deus e amém. Louvado seja sempre Deus. Obrigado, Brasil. Obrigado, Arena Apologética. Tchau.